Se você considera fazer dieta um sacrifício, se você só acha que está verdadeiramente feliz nos finais de semana ou nas férias, quando você se permite comer o que você quer, você precisa conhecer a minha convidada do podcast Elas Mais de hoje. A Paula Cossenso é uma nutricionista de verdade, capaz de adaptar a dieta àquilo que você gosta e te ensinar a comer de forma saudável e, mais importante, gostosa. A palavra dieta vem do grego e significa estilo de vida. Mas dieta hoje em dia tem a ver com os nossos hábitos alimentares. O que a gente come depende de vários fatores. Depende dos nossos horários, das nossas preferências, da nossa memória afetiva e também do que se encaixa na nossa rotina. Sendo assim, eu trouxe hoje a nutricionista Paulinha Cossenso, que vai falar com a gente sobre como seguir uma dieta que vai te levar ao seu objetivo, seja ele qual for. É emagrecer, é ganhar massa magra, é tratar alguma doença, é ser saudável e especialmente naqueles momentos de maior dificuldade, que são o que eu chamo de retornos. Retorno pós-férias, retorno após o final de semana. Por que eu chamei a Paulinha? Justamente porque essa é a expertise dela. Ela faz com que a gente consiga seguir uma orientação que vai caber direitinho na sua vida. Paulinha, muito obrigada por aceitar o convite, participar aqui de mais um dos meus projetos. Confio muito em você para orientar aqui a nossa querida audiência. Primeiro eu queria apresentá-las a você, que eu já conheço, ela é minha referência para quem gosta de uma comida de verdade, uma dieta sem restrições, sem grandes restrições, obviamente será adequada ao que você precisa, mas queria que vocês conhecessem também. Paulinha, fala um pouquinho da sua formação pra gente, como é que é o seu consultório hoje? Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. Sou uma grande admiradora do seu trabalho e desse projeto Elas Mais, que é lindo demais. Eu vejo muito propósito e muito valor nesse projeto. Já participei de outras edições presenciais e amo todas. E estou muito empolgada por fazer parte desse formato online agora. Obrigada, seja bem-vinda. Ela é uma legítima representante do nosso público Elas, que somos aquelas que fazemos e que pregamos, né, Paulinha? Exatamente. E é muito nisso que eu acredito. Em minha formação, eu sou nutricionista pela UFMG e pós-graduada em nutrição esportiva e obesidade pela USP. Mas a minha formação, nesse sentido de comida de verdade, vem muito da prática mesmo. Então, eu aprendi que dieta não é para um momento específico, é para a vida. Uma dieta que você consegue fazer com alimentos que você gosta é o que te permite segui-la de segunda a sexta, mas ter facilidade também em mantê-la como base da sua vida, num fim de semana, numa viagem, que aí você não volta desses momentos tendo extrapolado tudo. É nisso que eu acredito e é isso que eu vivi nos últimos anos, enquanto profissional, mas enquanto pessoa também, e que construiu essa bagagem que eu tenho para lidar bem com a alimentação, tanto no dia a dia quanto nas saídas da dieta. Consultório de endocrinologia é muito frequente ajustes nutricionais. Obviamente a gente tenta fazer aqueles pequenos ajustes dentro do que as pessoas trazem pra gente, dentro das suas dificuldades, dos seus objetivos, mas não é infrequente a gente ouvir: não vou na nutricionista não, porque eu já fiz de tudo, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, e vai chegar lá, ela vai mandar eu parar de comer isso, aquilo, tudo que eu gosto. E aí que eu mando justamente pra Paulinha, porque a dieta que funciona é a dieta que você faz. E para a dieta ser sustentada, precisa ser prazeroso. É claro que nem tudo vai ser prazeroso. É claro que nem tudo vai ser o que você quer, mas vai ser aquilo que você precisa. Então, a gente unir o útil ao agradável é o grande ponto final para a gente manter uma dieta sustentada. Perfeito. E tem uma frase que eu acredito muito, que é: dieta não é só sobre exclusão. Então, pegar uma pessoa que está com um estilo de vida, uma alimentação ruim, não é sobre excluir aqueles itens, é sobre adequar. Então, ensinar também sobre como incluir aqueles itens que não são tão saudáveis assim, mas que podem estar, que eventualmente a pessoa já vai comer, mas ela aprender a comer de um jeito mais estratégico e certo, é o que eu acredito.
Inclusive, não é também raro as pessoas, quando a gente pergunta o que você come, o que você gosta de comer, como é que é a sua rotina alimentar, café, almoço, jantar, faz o que a gente chama de recordatório alimentar e a pessoa já responde: eu não tomo refrigerante, eu não como doce, eu não gosto disso, daquilo. Mas eu falo: o que você faz? Porque a gente precisa ajustar a partir daquilo que será mais fácil dele modificar. Né? E então, essa questão do excluir é uma grande questão, porque muitas vezes a abordagem é o contrário, é incluir. Vamos ver como que a gente pode melhorar isso aqui. Não tirando essa parte, né, de que você precisa deixar de fazer o que você gosta, que isso gera realmente até uma certa antipatia inicial, né? Com certeza, e eu vejo que ir por esse caminho, que é o natural para a maioria das pessoas, tentar fazer dieta começando por isso, por excluir as coisas, tende a dar errado. A maioria das pessoas não consegue dar continuidade numa dieta quando começa a pensar na melhora da alimentação por exclusão. E, é claro, a gente tem que saber incluir coisas boas também e excluir coisas que são, né, que no dia a dia não seriam boas, mas começar a pensar em dieta por exclusão certamente não vai dar certo. E quem acompanha a Paulinha aí pelas redes sociais, ela posta muito o que ela come e, primeiro, dá gosto de ver, porque tudo parece muito gostoso. Acho que ela tem esse cuidado no preparo, na programação, obviamente, mas o que eu vejo lá no seu prato? Tem pão, tem arroz, tem batata, tem tudo que, a princípio, as pessoas pensam que não seria tão recomendado comer. Paulinha, tem algum alimento vilão? Eu não acredito que existe alimento vilão de verdade. Eu já vou falar uma coisa que eu não contei em muitos lugares, mas eu já prescrevi biscoito recheado e, claro, como opção de substituição. Não era uma opção principal para todos os dias. Mas eu não acredito que existe nenhum alimento vilão. Existe contexto, existe adequação, existe inclusão e existe momento para comer cada coisa. Existe regra saudável, né, Paulinha? Exato. Se a gente for pensar, quem não monetiza com a vida saudável, né? Se a gente pegar esses ícones ali, sei lá, tem Graciane Barbosa, tem Gabriela Pugliese, tem Juju Normose, temos grandes nomes ali que vivem disso, que ganham dinheiro com isso. Mas nós somos vida real. A gente está aqui todos os dias, acordando cedo, trabalhando, levando o filho na escola, cuidando do marido, tendo os problemas domésticos e de trabalho que a gente tem que lidar todos os dias. Então é importante que essa dieta se adeque à nossa rotina. E quem não realmente não ganha dinheiro com isso, tem que ter esses momentos de exceção. Claro. O que eu falo é o seguinte: a regra saudável, se ela realmente for uma regra, ela não vai comprometer o resultado de exceções pontuais. Claro. E uma coisa que eu acredito muito é que você se permitir comer eventualmente aqueles itens que você ama tanto é o que te permite desenvolver autocontrole com aquele item. Porque se você se proíbe e nunca tem acesso àquilo, quando você estiver disponível, quando estiver à prova para comer, você não vai ter chance de comer pouco, porque você se privou por tanto tempo que aquela é a sua única chance de comer. E você vai enxergar aquilo como algo proibido a ponto de que aquela é a sua oportunidade, você vai comer muito e depois vai ter que se privar novamente. Então, acredito muito que essa exposição é o que nos deixa experiente no autocontrole com esses alimentos. Isso funciona muito com doce, né, Paulinho? Eu vejo muito isso, as pessoas que falam: eu não posso comer porque senão eu vou comer demais. Mas às vezes é justamente por isso, porque vive em restrição, vive o tempo todo se privando de alguma coisa. É claro que controlar a quantidade daquilo que é gostoso sempre vai ser difícil, mas a gente está vigilante, ou às vezes com essa estratégia de que não me é proibido, eu posso, desde que pouco, talvez isso funcione. Claro, e o nosso paladar ele se acostuma muito fácil para mal e para o mal e para o bem. Então, se colocar à prova e tentar comer pouco não é fácil no primeiro momento. Eu falo para pacientes, quando a gente vai abordar essa estratégia, principalmente com doce, que eles vão errar, né? A gente tem que estar preparado para errar, para exagerar, para lidar com aquele desconforto da frustração de não ter conseguido comer pouco. Mas se colocar à prova e tentar aos poucos, comer com estratégia no momento certo, incluindo em uma refeição, incluindo após uma refeição, falando especificamente do doce, é o que dá a chance de depois ter essa liberdade de poder comer sem errar a mão. E aí a gente entra nessa questão do exagero, que pode ser pontual, ou ele pode ser aquela soltada de freio de mão também, e às vezes a pessoa acabar exagerando aí ao longo de muitos dias. É um final de semana que emenda num feriado, ou são férias
prolongadas e às vezes tem dificuldade de voltar para a rotina porque acha que aí tem que puxar para o outro lado. Exato. Entrar numa restrição muito grande. E qualquer restrição, uma regra é certa, não é sustentada. Claro, e é um ciclo que ele não se encerra, porque se você vive uma segunda a sexta extremamente restrito, você vai se achar no direito de sábado a domingo, sexta a domingo, exagerar. E aí você vai se achar na obrigação de segunda a sexta voltar para uma restrição e esse ciclo ele não se encerra. Então, esse padrão de restringir demais em algum momento, ele está fadado a virar um exagero, que está fadado a virar uma culpa e é um ciclo que não fecha. E quem acompanha a Paulinha vê que ela é recém-casada e uma queixa comum de consultório também, que às vezes eu atendo casais, é de ganhar peso depois do casamento. Como que tá sendo isso lá com você e o Vini, né, o noivo dela, marido dela, chama Vini, como que tá sendo essa adaptação ali de duas pessoas diferentes morando juntas e tendo que se alinhar aí nesse sentido também? Perfeito. Os hábitos alimentares do meu marido não são bons. E eu sempre falo que a gente está há 11 anos juntos. E eu sempre falo que eu não dependia dele para fazer dieta. Porque se eu dependesse, eu nunca teria feito. Olha que frase maravilhosa. Porque trazer a responsabilidade pra gente. Claro, claro. O objetivo de dieta sempre foi meu. Então eu nunca transferi essa responsabilidade para ele também, até para não gerar um peso que ele não queria carregar. Então a gente sempre teve uma relação flexível nesse sentido de ele entender que a escolha alimentar era minha e eu respeitar a dele. E inventar moda no dia a dia, então, acho que o grande desafio do casamento é que a gente quer agradar. Nós, mulheres, principalmente, a gente quer agradar, a gente quer inventar coisa gostosa e momentos gostosos. Então, inventar moda com a própria dieta é uma das coisas que eu mais vejo que ajuda em criar momentos agradáveis, em criar momentos que você agrada o outro com a comida, sem que aquilo vire um grande exagero. E eu falo muito disso no meu Instagram, eu pego a dieta e transformo, claro, não no dia a dia, não nas refeições mais triviais, mas numa sexta-feira à noite, num sábado, que a gente não tem muito motivo para sair, inventar moda com alimentos saudáveis, com refeições que estariam na dieta, é uma das coisas que eu acho que ajuda. Mas entender também o hábito alimentar do outro e qual é o objetivo e a escolha do outro, mas se responsabilizar pelas próprias escolhas, eu acredito que é o principal, porque inventar moda com a dieta, fazer receitas diferentes, dá para fazer em alguns momentos, mas não é sempre. Vai ter momentos que a gente vai ver o outro comendo uma coisa diferente que não faz parte daquilo que a gente está querendo construir. E faz parte a gente realmente não ceder. Então eu acredito muito nisso, que aproveitar a fase, aproveitar um primeiro momento cedendo um pouco mais, faz parte. Mas saber o limite e saber em que ponto que a gente tem que realmente não ceder é importante também. É claro que time que joga junto é mais forte, claro, né? Então, quando a mulher chega no consultório e fala, eu não consigo fazer dieta por causa do meu marido, ele tá sempre pedindo iFood, ele não cozinha, ou ele quer que eu cozinhe alguma coisa que ele gosta, ele só gosta de comida gorda, eu falo, olha, conversa com ele inicialmente, esse é o meu projeto. Você quer estar comigo? Me ajude, porque eu vou precisar da sua ajuda. Claro. Mas não se exima da sua responsabilidade. É você que tem que planejar, é você que tem que programar. Então, é óbvio, eu também prego muito essa questão da refeição em família. Que seja um casal, senta para jantar junto, ou que tenha a família, se já tem filhos, também. O ideal é que todo mundo comece a mesma coisa, claro, cada um de acordo com a sua necessidade, com as suas porções. Mas, se isso não for possível, em prol de um objetivo nobre, vale o sacrifício dos dois lados. Com certeza, e eu acredito no que a gente já falou, que o paladar é adaptável também, para o bem e para o mal. Então, se a gente cede demais, o nosso paladar ele vai se moldar no sentido ruim. Ele vai querer... Meu marido gosta muito de doce. E eu tenho comido mais doce porque ele come doce toda noite. Eu tenho que segurar a porção, eu tenho que me controlar, mas meu paladar ficou mais tendenciado para o doce porque eu o vejo comendo do meu lado. Por outro lado, eu invento moda com legumes, eu faço novas preparações que antes ele não comia e ele passou a comer porque eu ajudei a introduzir. Então ele também se acostumou com um paladar um pouco melhor nos últimos anos. A regra para criar o hábito é insistir, claro, seja o hábito bom ou o hábito ruim. E costumo falar que tem muita coisa que a gente come pela primeira vez que a gente não gosta. Faço testes. Tem gente que gosta de cerveja, eu tenho certeza que quem toma cerveja pela primeira vez talvez ache amargo, não goste daquele sabor. Queijos muito fortes, comida japonesa, tem algumas opções aí que são emblemáticas, que às vezes quando a gente experimenta, a gente torce o nariz e depois, à medida que a gente vai habituando o paladar, a gente passa a gostar. Então, o nosso paladar é adaptável. E se a pessoa que está com a gente, e isso eu tô falando de família, dentro de casa, mas pode ser também o seu colega de trabalho, o ambiente molda
ao que a gente está exposto. E Com isso vai determinar o resultado final. Então, entrar naquela regra do planejamento e planejar o seu ambiente para ter o que você deveria comer é fundamental. Com certeza. E a realidade é que muitas vezes, quando a gente tem coisas mais pesadas, coisas diferentes disponíveis, nem tudo a gente ama. Tem o que a gente gosta, tem o que só tem um paladar diferente, mas tem coisas que realmente a gente não ama, que não valem a exceção, né? Que não valem aquela chutada de balde. Então a gente saber ser um pouco mais seletivo mesmo, identificando o que a gente faz questão e que vai valer a pena, e que vai valer o momento, a socialização, o sabor, e vai valer a caloria, é importante. Mas também identificar aquilo que não tá maravilhoso, que não vale, é muito relevante também. Com certeza. Eu tive uma convidada aqui, a Carol Wendling, que ela falou que, embora ela mantenha também a regra sempre saudável, que ela tem ali um calcanhar de Aquiles que ela adora é Cheetos. Paulinha, tem alguma coisa que você não resiste? Pão de queijo. Eu sou apaixonada por pão de queijo. E quando eu morava com meus pais antes de casar, meus pais faziam pão de queijo todos os dias. E eles faziam uma fornada de pão de queijo. Parecia que ia chegar 20 pessoas em casa. E era para 3 pessoas. E eu comia, se deixasse, muitos anos atrás, se deixasse, eu sentava na mesa e comia 5, 6, 7 pães de queijo, sem limite. E foi o que eu tive que aprender a lidar nos últimos anos, mas ainda é algo que eu tenho dificuldade de resistir. E na prática, lá no seu consultório, o que você vê que os pacientes mais têm essa dificuldade em resistir? Doce. Acho que o doce é unânime, chocolate principalmente, mas a maioria dos pacientes tem dificuldade em resistir a doce. E eu trabalho firmemente com essa teoria de que a gente tem que se expor para ficar experiente no autocontrole. Eu falo muito sobre autocontrole, eu ensino muito para os meus pacientes sobre autocontrole, porque a chance da comida não te dominar, você não ser dominado pela comida, você conseguir dominá-la e não deixar de comer o que você gosta, porque eu acho muito frustrante alguém que ama doce falar assim, eu vou ficar 30 dias sem doce porque eu amo demais e não consigo parar de comer. Poxa, mas se ama demais, sua solução para conseguir, né, não perder a linha é parar de comer? Isso realmente não vejo como uma solução. Então é um ponto que eu dou muita atenção no consultório, porque eu vejo que é o desafio da maioria das pessoas, mas tem solução. E seu público é mais feminino, é mais jovem? Como é que é? Mais ou menos 70% do meu público é feminino e atendo muitos jovens, basicamente de 15 a 30 anos de idade. Bem mais jovem, então, Bem mais né? jovem. E é interessante, porque geralmente a gente tende a buscar aquele profissional com quem a gente tem uma afinidade. Claro. E você é uma pessoa que se alimenta bem e também muito do esporte, né, Super. Paulinha? E é esse o perfil dos seus pacientes? Você tem essa percepção de que eles te buscam porque eles têm essa afinidade com o que você é? Tenho essa percepção e eu falo com toda certeza que quem me procura ou já pratica exercício físico ou chega na intenção de começar a praticar. Porque eu vejo o exercício físico como um pilar imprescindível de uma vida saudável. De quem busca emagrecimento, de quem busca uma relação boa com a comida, ter uma rotina de exercício físico é imprescindível para qualquer objetivo que seja. Então eu falo que quem me procura ou já é ativo ou tem a consciência de que precisa começar a se exercitar. Sem dúvida, o exercício é um dos pilares de saúde que o Elas Mais prega bastante também, independente do objetivo, seja ele emagrecer, seja ele ser mais saudável, seja ele viver mais, tratar doenças que também tem esse efeito terapêutico, mas a realidade é que a maior parte das pessoas ainda não faz. Então, incentivar é importante, acho que você tem esse papel também de incentivar no consultório como um adjuvante ali do seu planejamento nutricional. Mas existe algum tipo de exercício que você gosta mais, ou que você faz porque tem que fazer? Cardio eu faço porque eu tenho que fazer. Eu aprendi que é uma obrigação, que nos ajuda em N fatores de saúde e também ajuda muito na musculação. Eu falo muito no consultório sobre isso. Quem não faz exercício aeróbio e tenta ir para musculação sofre muito porque não tem condicionamento. E eu gosto de musculação, então para conseguir desempenhar bem na musculação eu vejo a necessidade de ter uma rotina boa de exercício aeróbio. Não gosto de aeróbio, mas amo musculação. Então me dedico um pouquinho ao aeróbio, mas me dedico mais à musculação. E a estratégia nutricional para performar no exercício? Porque também imagino que você atenda muita gente que gosta de musculação como você, né? O que você acha que tem que checar ali? O que a gente tem que consumir para poder melhorar
no exercício? Perfeito. Muito se fala sobre suplementos, tem muitos suplementos em alta, muita gente tomando creatina, muita gente tomando whey. São suplementos seguros, são suplementos ótimos, mas muita gente esquece da base. Então, voltando para o que a gente falou no início, que quando as pessoas começam a fazer dieta, se pensa em exclusão, muita gente exclui carboidrato, por exemplo, que é algo determinante para o rendimento no exercício, e começa a pensar em suplementação. Então, se você não tiver uma base de alimentação boa em carboidratos, tudo bem, mesmo que o objetivo seja emagrecer e que tenha necessidade de fazer alguma restrição, tem que ter um aporte de carboidratos para proporcionar uma boa disposição e um bom rendimento no exercício. Então, pensar nessa base da alimentação, claro, com proteínas, mas também com carboidratos, é o fator primordial antes de pensar em suplementar e inventar moda. Carboidrato é uma fonte de energia imediata, então ela funciona como um pré-treino ótimo, né, Paulinha? Quer dizer, você já está dando combustível que vai ser utilizado durante aquela sessão. Então, inclusive nas recomendações, o carboidrato como pré-treino, uma fonte de carboidrato, que pode ser simples, pode ser um pão, pode ser uma fruta, pode ser alguma coisa líquida, um suco, uma água de coco, alguma coisa assim, pode funcionar muito bem como pré-treino por essa função de prover energia. E também, depois que a gente faz o exercício, o nosso músculo trabalhado, ele perde reserva de carboidrato, que a gente chama de glicogênio. Então, é importante que também tenha essa repressão, que a gente complete com carboidrato. Então, carboidrato não é vilão quando a gente está falando de performance esportiva. Com certeza, e volta para o ponto também de que a dieta, a alimentação é sobre adequação e não exclusão. Então, não é para a gente comer carboidrato a rodo o dia inteiro, mas tem os momentos mais propícios, momentos que o corpo vai aproveitar melhor do carboidrato, e são nesses momentos que, estrategicamente, a gente tem que pensar em incluir na hora de planejar uma dieta. Lembrando disso, carboidrato é para gastar, né? Exatamente. Energia é para gastar. Então, funciona muito bem quando você vai fazer algum tipo de exercício. Outro comportamento bastante frequente, além da vilanização do carboidrato, é a supervalorização da proteína, que até certa monta é bom, proteína é fundamental, eu acho que é o nutriente mais plástico que a gente tem, que a gente consegue utilizar para fazer mais coisas ali no nosso corpo, não somente em relação à energia, mas também formação de novos tecidos. A gente lembra de músculo, pele, unha, cabelo, mas proteína também é anticorpo, imunoglobulina, hormônio, então é importante que elas sejam valorizadas, mas muitas vezes as pessoas tendem ao excesso do consumo. Lembrando que as principais fontes de proteína são fontes de origem animal, carnes em geral, laticínios e ovos, e essas fontes elas vêm associadas a gorduras. Então, muitas vezes, a depender da fonte de proteína que você está consumindo, você pode também se exceder em calorias. E se o objetivo especificamente for emagrecer, talvez você não vá atingir por esse erro de conta mesmo. Perfeito. Não atinge o déficit calórico porque tem um superávit calórico de fontes diferentes ali. É o que eu vejo muitas vezes, alguns exemplos específicos. Por exemplo, um churrasco, a pessoa que só vai comer a carne porque é só proteína, mas aquele corte às vezes é gordo, ou às vezes ele vem com queijo, com bacon, alguma coisa que também pode gerar um excesso calórico. Assim também como outros exemplos, comida japonesa, tem aquelas peças que são fritas, tem os peixes que são muito gordurosos. Claro. Então, como orientar na escolha da proteína? Horário, qualidade. Perfeito. Eu acho que a partir do momento que a pessoa faz uma dieta, entende o que é a quantidade de proteína que ela precisa no dia, ela começa a enxergar nos momentos também fora da rotina o que cabe de escolhas e o que é simplesmente exagero porque ela está supervaloriando a proteína. Então, entender as quantidades de proteína que você deveria ingerir no seu dia a dia, na dieta, é o que te dá um espelho para que nessas situações você saiba viver o tal do equilíbrio também. Então, não é só priorizar a proteína no churrasco porque é proteína. Proteína não tem uma vantagem em relação ao carboidrato se for em excesso. Ela tem a quantidade adequada para consumir e o carboidrato na sua quantidade adequada. Então, eu sempre falo que a dieta, ela nos ensina proporções, referências, ela nos traz aprendizados que é para a gente levar para a vida e para levar para situações como essa, para um churrasco, para um japonês, para uma viagem, para um fim de semana, que você tira essas regras da cabeça de só vou comer proteína ou vou priorizar só isso, só aquilo, para voltar para a referência que a dieta te deu e saber lidar com aquela situação
com aquela referência que você teve. Existe uma conta de proteína? Você segue uma conta de proteína? Sigo, e ela é ampla para diferentes públicos, diferentes demandas energéticas, diferentes tipos de exercício, né, que a pessoa faz. Mas, via de regra, 2 gramas por quilo de peso é uma referência que as pessoas podem levar de um consumo proteico mais do que suficiente. A maioria das pessoas que chegam no meu consultório já bem instruídas sobre uma alimentação saudável erram para mais. Não sei se você repara isso aqui no consultório. Super, porque também eu trato de uma população com sobrepeso, obesidade. Se eu fizer esse cálculo por quilo de peso, eu vou estar superestimando com certeza. Então, por isso que a composição corporal é importante. Às vezes a gente sabe o que você está querendo alimentar ali, não é o seu peso corporal total, é o seu tecido que requer a proteína. Então, é a sua massa livre de gordura. Então, às vezes, eu vejo a pessoa, mas eu como certinho e eu tô tentando comer 2 gramas de proteína por quilo de peso. Quando você vai ver, dá muito, né? E aí, às vezes, é isso que justamente está inviabilizando o sucesso na perda de peso, por exemplo. O excesso de proteína também engorda. Agora, quando a pessoa é magra, pesa pouco, às vezes essa conta é mais fácil de fechar. Sim. E quando o peso é muito alto, é difícil fechar essa conta. Imagina uma pessoa que pese 80 quilos, 70 quilos, que pode ser um peso masculino ou feminino, né? Mais ou menos. Se você fizer 140 gramas de proteína, o que são 140 gramas de proteína, Paulinha? Discorre aí pra gente, o que são 140 gramas de proteína? Ninguém consegue fechar essa conta. É bastante coisa, bastante muita comida. coisa. Então, muitas vezes a gente precisa recorrer à suplementação. Tem pessoa que vai precisar desse tantão de proteína e a gente vai precisar de suplementar. Mas mais ou menos, porque também as pessoas têm esse erro, calculam pelo peso do alimento. Sim. E não é, né? Então, fala aí pra gente mais ou menos a quantidade de proteína por porção de um determinado alimento. Um ovo tem mais ou menos 7 gramas de proteína. Ovo é um excelente alimento, ele é um exemplo bom, é um excelente alimento, mas não dá para comer ovo demais, porque como você falou no início, é um alimento que além da proteína tem gordura junto. Então, tem gente que começa a fazer dieta e come ovo o dia inteiro, e é só ovo. Então, ele tem um pouco de proteína, mas ele tem muita gordura junto. Mas 7 gramas de proteína não chega nem perto dessa conta, é pouco. Então, assim, uma dose de whey protein tem mais ou menos 23, 24 gramas de proteína, que já é quase que 4 ovos, né? Então, assim, só que com muito menos gordura e mais concentração proteica. Então, mesclar fontes, por exemplo, na hora de usar um ovo, usar 1 ou 2 ovos e complementar com meia dose de whey protein, esse tipo de combinação acaba viabilizando o consumo sem exceder muito em macronutrientes como a gordura ou a própria caloria mesmo, e concentrar de forma mais prática essa proteína em uma certa refeição. Porque quando a gente vai destrinchar aqui, o paciente fala o que a gente come e a gente vai calcular a proteína, geralmente ele está num dos 2 extremos. Ou ele consome pouco ou ele está consumindo demais, quando ele está preocupado com isso. Sim. Mas a parte do whey protein, né, que tem essa quantidade significativa de proteína por scoop, o alimento que mais contém proteína são as carnes. E quando a gente fala essa proporção, a impressão que eu tenho é que todo mundo se assusta. Por 100 gramas de carne, você tem menos de 30 gramas, 26, 28 gramas de proteína. Então, mesmo que você almoce e jante carne, ainda não vai estar suficiente. E a realidade da maioria das pessoas é só consumir a proteína em almoço e jantar. A maioria não consome nenhum lanche da tarde ou um lanche da tarde que é só um belisco, uma coisa que não tem um aporte proteico bom. E um café da manhã que muitas vezes tem um ovo, um pedaço de queijo, que não é também suficiente em termos de proteína. Então esse cálculo, quando a pessoa enxerga uma dieta e a distribuição da proteína ao longo do dia, dá um choque de realidade, né? Por falta de planejamento, né? Que não completam isso. Porque se você sai sem saber o que você vai comer, certamente o que vai ter na rua não é o que você deveria comer. A gente não tem de fácil acesso a fontes de proteína. Não tem carne, não tem ovo, não tem queijo. Para você carregar, você tem que ter geladeira. A maioria das pessoas não quer comer isso à tarde, né? Exatamente. Já tem essa questão de transporte, de palatabilidade, de estar frio, de estar quente. Então, tem que ter essa orientação para que você se planeje. Porque se você planeja, fica mais fácil de executar. Perfeito. Se não, você vai ficar à mercê do que tem na rua. E o que tem na rua não vai jogar no nosso time. Perfeito. Ou ficar à mercê de chegar em casa tarde com muita fome e a fome escolher por você o que você vai comer não é uma boa opção.
Você tem isso também, né, de ter horário de comer para não deixar ter fome, né? Super. Eu acredito muito nisso. A gente esperar a fome desesperadora não é uma opção, porque a fome escolher por nós, a chance da gente conseguir comer aquilo ali com autocontrole, com uma percepção boa do que a gente está fazendo, né, dando atenção para a comida, é muito difícil. Então eu não costumo esperar a fome desesperadora aparecer. Eu não como completamente sem fome, mas quando há algum sinal de fome, eu tendo a me alimentar. E as pessoas não sabem quais são os seus sinais de fome. É outra coisa também que eu reparo aqui no consultório. 8 ou 80. Ou é a pessoa que tem fome o dia inteiro, ou a pessoa que não tem fome nunca, ou que às vezes não consegue reconhecer os sinais de fome. Quais são os sinais de fome mais comuns? A maioria das pessoas que não sabe identificar a fome de verdade começa a perceber uma dor de cabeça, uma barriga roncando, até uma irritabilidade. Muita gente chega em casa com essa irritabilidade. E aí abre a geladeira. E abrir a geladeira com qualquer um desses sintomas, aí que você percebe de fato a fome, né? Tem gente que já me relatou, inclusive, bocejo, abrir boca. São sinais, assim, que às vezes são muito individuais e que a pessoa tem que aprender a identificar, né? Eu tenho enjoo quando eu sinto fome, sabe? Náusea também é comum. Sim, É sintoma comum. Falamos de saciedade e sobre fome. E aquela pessoa que está com fome o tempo todo? Como saber se aquilo é realmente fome? A fome é seletiva? Essa é uma grande pergunta. Quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa ou a gente tem uma fome seletiva em relação a algum alimento específico? E se eu estou com fome, chego em casa morrendo de fome porque me privei ou fiz uma outra refeição há muito tempo, estou há muito tempo em jejum, que também é bastante comum, o que a fome vai escolher por mim? A fome costuma escolher alimentos mais palatáveis, que têm uma concentração de energia maior, por uma questão evolutiva mesmo. São alimentos que fornecem mais energia numa pequena porção, então aquilo vai suprir melhor aquele desespero da fome. Costuma-se buscar por esse tipo de alimento quando a gente está com uma fome desesperadora. Um exemplo claro disso é que a gente tem enzimas que digerem carboidrato na própria boca, na nossa saliva. E a digestão mesmo do carboidrato, de fato, não começa na boca. A gente tem isso por uma questão evolutiva de que aquele carboidrato já se torna mais palatável e mais agradável ao paladar. Então aquilo desce mais fácil, é mais bem entendido pelo nosso corpo como algo preferencial mesmo. E ainda entra na composição da dieta os micronutrientes, que são vitaminas e minerais, que são fundamentais também para a nossa saúde. Falo que eles não têm calorias, eles não são proteínas, mas eles estão ali regulando tudo que está acontecendo no nosso corpo e a gente adquire pela alimentação. Tem pessoas que não comem, tem pessoas que não toleram, tem pessoas que são, por exemplo, vegetarianas, tem as pessoas que perdem, você pode perder pelo sangramento, pela menstruação, pode perder pelo intestino, num quadro de diarreia, alguma coisa assim. E como que você orienta, Paulinha, especificamente essas pessoas que têm uma baixa variedade mesmo da alimentação? Como introduzir esses novos alimentos? Excelente pergunta. Para introduzir alimentos que a gente sabe que vão fornecer um bom aporte de micronutrientes que a pessoa não gosta, basicamente eu falo sobre insistência. Então, tentar preparos diferentes, tentar insistir em combinações diferentes. E tem coisa que vale a pena comer mesmo sem gostar, né? Então, tem um item ou outro que vale a pena tentar colocar na alimentação mesmo sem amar, porque é muito rico nutricionalmente. O ovo é um exemplo, né? A gente falou sobre o aporte proteico do ovo e sobre a questão da gordura, mas o ovo é um alimento extremamente rico em micronutrientes. Então, ele é um alimento que eu sempre tento incluir em dietas, a não ser que a pessoa não goste de jeito nenhum, mas quando a pessoa tem alguma abertura para incluir, mesmo que não ame, eu faço o possível para a gente incluir, para conseguir esse aporte de micronutrientes. Carnes, no geral, são ricas em micronutrientes também, então, públicos vegetarianos, eu vejo uma necessidade a mais de suplementar mesmo, a gente acaba ficando refém da suplementação para atingir um aporte adequado de micronutrientes, mas para quem gosta de carnes, eu peço para a gente ter uma variação nos tipos de carne, então variar ao longo da semana, não ficar fazendo só os mesmos tipos de carne para conseguir atingir micronutrientes que carnes diferentes oferecem. E claro, alimentos in natura, verduras e legumes, que variar entre eles, e frutas também, usar cada dia um e ter uma variedade boa ao longo da semana, vai agregando micronutrientes diferentes. É muito difícil um alimento, uma fruta, um legume, uma verdura que seja muito rico em vários tipos de micronutrientes. A gente não tem isso, principalmente em vegetais, né? Que eu vejo que quando a pessoa é muito seletiva, ao invés de tentar incluir e de insistir, ela já quer logo partir para o suplemento. E o que eu insisto muitas vezes é
tudo que vem do alimento é melhor absorvido pelo nosso corpo. Claro. A natureza, ela é muito sábia, ela já deixa ali no ponto para absorver melhor e para o nosso corpo aproveitar melhor. O que a gente chama de biodisponibilidade. Exatamente. O que você come realmente vai estar disponível para ser utilizado pelo nosso corpo, independente da função que vá cumprir. Frutas, Paulinha, tem alguma restrição em relação a frutas? Também, ultimamente, com essa desinformação que se alastrou aí pelas redes sociais, as frutas também foram bastante vilanizadas. Eu vejo que você inclui frutas no seu cardápio. Tem alguma recomendação especial? Boa pergunta. A gente tem frutas mais e menos ricas em carboidratos. Tem algumas que são mais ricas em gorduras também, que cabem uma atenção a mais, que é o caso do coco e do abacate, né? São as frutas mais ricas em gorduras que a gente tem. Todas as outras são prioritariamente fontes de carboidratos mesmo, e aprender sobre momentos certos para incluir frutas mais altas em carboidratos, isso é interessante. Não vejo uma necessidade de fazer restrição de frutas. Tem muitos alimentos que as pessoas excedem, que são muito mais desequilibrados em termos de carboidratos mesmo do que as próprias frutas. É difícil ter um desequilíbrio de carboidratos em frutas, né? Até as mais altas em carboidratos, até mesmo a banana. Muita gente tem medo de comer banana e não tem um desequilíbrio de carboidrato na banana, só tem que ter uma distribuição certa e um momento certo para incluir. E muitas vezes tem que se atentar com o quanto de saciedade que a fruta pode dar ou não, porque uma fruta sozinha realmente não costuma dar muita saciedade. Então agregar com alguma fonte de gordura, alguma fonte de proteína, tende a otimizar tanto a questão da glicemia quanto a questão da saciedade que aquela fruta vai gerar de resposta no corpo. Fibras também, né? Algumas frutas são boas fontes de fibras que podem contribuir para a saciedade. Agora, para a gente poder finalizar, já vamos chegando aqui ao final. Sempre que vem uma nutricionista aqui, eu tenho que fazer essa pergunta, porque é uma curiosidade do público, elas mais, que é em relação aos suplementos. Tem muita coisa de moda, tem muita oferta, tem muita coisa que as pessoas querem experimentar, porque tem muita propaganda. E queria perguntar para você, tem algum suplemento que você acha que realmente vale a pena? Tirando as contraindicações, alguma coisa que pode ser prescrito para qualquer pessoa sem grandes ressalvas, e tem algum que é assim, o mico do mercado, que na sua opinião que ele não agrega muito valor? Ótima pergunta, e um está muito ligado ao outro, que é o colágeno versus o whey protein. Muita gente trocando o whey protein por colágeno, e para mim esse é um mico do mercado mesmo, porque a gente sabe que a qualidade da proteína do colágeno é inferior ao whey protein. O que forma a estrutura de uma proteína é o aminograma, e a gente sabe que o aminograma do colágeno não é tão completo como o do whey protein, pensando em síntese proteica. Então, o whey protein é superior ao colágeno, e para quem tem intolerâncias, não suporta, por exemplo, lactose, e é o motivo pelo qual muita gente troca o whey pelo colágeno, há alternativas vegetais que têm uma composição melhor do que o próprio colágeno. Então, na minha opinião, o suplemento queridinho é o whey protein, para quem tolera, para quem gosta, porque ele é muito completo, ele é saboroso, tem muitas opções palatáveis, é prático e realmente dá uma saciedade, tem uma eficácia no aporte proteico, e o que é o mico do mercado é o colágeno. Interessante, pode ser novidade aí para muita gente que às vezes esteja fazendo essa troca sem saber o real benefício. Então terminamos assim mais um podcast Elas Mais. Adorei receber a Paulinha, ela sempre me ensina e todos os dias que eu a vejo nas redes sociais eu aprendo um pouco com ela, eu me inspiro pelo estilo de vida dela e é uma parceira aqui, uma das minhas referências na nutrição, da comida de verdade, da nutrição descomplicada. Obrigada, Paulinha, mais uma vez. Obrigada, Paty, pelo convite. Obrigada a todos que assistiram. Paty é uma referência para mim em endocrinologia. Tenho o prazer de dividir muitos pacientes com você e admiro muito seu trabalho. Muitíssimo obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.